Bom dia, meus internautas, contando história como eu sempre venho me intitulando em O Contador de História. Hoje é um dia muito especial, nas primeiras horas da manhã de 2019. Hoje é dia 6 de janeiro de 2019. Hoje tem dois aniversários importantes aqui no nosso Rio Grande do Norte, que acontece aqui. Hoje é o aniversário de 420 anos da fundação do Forte Reis Magos. O Forte Reis Magos é uma fortaleza que foi construída aqui na entrada de Natal, nas imediações das margens do Rio Potengi, com o desaguamento do Oceano Atlântico. O Forte Reis Magos era foi feita a Fortaleza Reis Magos para proteção do nosso litoral aqui do Rio Grande do Norte, onde o Forte Reis Magos ele foi feito em formato de estrela. Os portugueses, que foram os nossos descobridores, chegaram aqui por volta de 1598. Foi quando eles implantaram o Forte Reis Magos aqui no Rio Grande do Norte para fazer a defesa do nosso litoral das invasões dos holandeses e os demais que naquela época adentravam no nosso território. Então ali foi formado o Forte Reis Magos. Agora do dia 31 de dezembro de 2018, o Forte Reis Magos foi fechado para fazer uma grande reforma, que estava precisando de uma grande reforma. Na ironia do destino, eu dei uma passadinha lá, fui visitar, achava que estava fechado e ainda estava aberto para visitação. Postei alguma coisa, fiz algumas filmagens lá dentro, o setor foi permitido pelos organizadores que estavam lá, da administração do Forte. E documentei alguma coisa. Hoje, nas primeiras horas da manhã de 2019, nos 420 anos do Forte Reis Magos, estou aqui fazendo esse apanhamento e esse pequeno, simples documentário sobre o Forte Reis Magos. E também vou relatar um pouco da história, porque eu venho no meu canal divulgando a minha história, a minha vida, contando a história do meu estado, do meu país, e também um pouquinho da minha vida, da minha chegada até a Natal, da minha tendência. O nosso país é um país com várias etnias, várias raças aqui que se instalou, holandeses, aqui franceses, portugueses, como sempre, e eu já venho relatando e procurando e buscando a história. Eu sou de uma descendência de família portuguesa, eu sou da 5ª geração. E com o decorrer do tempo a gente vai descobrindo as nossas raízes. E no decorrer do tempo eu cheguei aqui em Natal em dezembro de 1979, com 14 anos, vim estudar, morava com meu pai em Dom Marculino, e lá só tinha até a 4ª série. Então vim morar na casa do meu irmão Francisco, aqui nas imediações, aqui na nossa Grande Natal, na praia de Areia Preta, ali na rua João Soares de Araújo, mas na época era conhecido como a Rua Oeste. Morei na Rua Oeste, casa 213, com meu irmão Francisco. Depois passei uma temporada lá. E na consequência da ironia do destino, eu morei lado a lado praticamente com uma tia minha também, da 3ª geração portuguesa, tia Joana. Minha mãe, Terezinha Pereira da Silva, ela relatava sobre essa questão dessa minha tia, que ela não sabia, mas eu acho que não conhecia, morava aqui em Natal. A única tia que ela contava, que conhecia, era a tia Maria José. É dessa que eu vou falar agora, juntamente com o aniversário de 420 anos do nosso grande Forte Reis Magos, que foi instalado aqui nas margens do Rio Potengi, na deságua com o Oceano Atlântico. Então, hoje é um dia especial, é tanto que eu coloquei esse pano de fundo aí para demonstrar um pouquinho das cores portuguesas, que aí mescla as cores portuguesas. Então eu sou descendente nato de Portugal, já na 5ª geração. Essa minha tia, ela nasceu em 1837, a tia Maria José, nasceu em 1837, morou ali na rua São João,
casa número 35, no bairro das Rocas. A minha tia viu praticamente toda uma parte da Grande Natal, o início da história de Natal ser construída. E eu tive o prazer e a alegria de a visitar, ela já velhinha. Ela morreu com 103 anos de idade. E a partida dela foi justamente nessa data simbólica especial do Forte Resmagos, dia 6 de janeiro de 1988. Foi o falecimento da minha tia Maria José. E como eu relatei a questão quando eu cheguei aqui, que eu morei na Rua Oeste, a antiga Rua Oeste, agora é João Soares de Araújo, eu morei na casa do meu irmão e em frente à mesma rua morava uma família. E lá, coincidentemente, por ironia do destino, eu gostava de jogar uma bolinha e ir à praia. E quando eu vinha, eu passava pela entradazinha que dava no beco, que dava acesso até a residência do meu irmão. E lá eu encontrava essa minha tia Joana. Ela me tratava com tanto carinho, com tanto... Às vezes até a minha camisa que eu vinha do jogo, ela lavava, pegava. Meu filho, deixa eu lavar. Lavava a minha camisa. Eu estava diante de um dos meus ancestrais e não sabia. É a história de França contada com seriedade. Espero que você, meus internautas que sempre estão me seguindo, vão ver muita coisa que eu vou contar sobre a minha personalidade, sobre as minhas tendências, de onde eu vim, como surgiu, como aconteceu. Passo a passo eu vou dar um toque, uma pitadazinha na minha história. Esse é o meu interesse interativo de estar. Hoje temos a tecnologia, essa coisa maravilhosa que se chama internet e os canais de entretenimento que nos dá o prazer e a honra de nos levar ao planeta e se conectar e contar a história. Por isso que eu estou contando um pouquinho da minha história. É o meu intuito do meu canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. Vai ter essa minha história, vai ter os meus relatos de Vicente Francisco da Silva, filho de João Francisco da Silva e Terezinha Pereira da Silva, uma descendente portuguesa na terceira geração. Eu já sou da quarta, eu sou da quinta geração. A tia Maria José, como eu venho falando, foi a que eu consegui ainda manter e ter algumas fotografias dela, porque a minha irmã Maria Cristina tinha 11 anos de idade, foi concedida para morar na casa dela. Ela já estava velhinha e tinha sua filha chamada Palmira, uma professora Palmira, que faleceu primeiro que ela. E minha irmã Cristina veio cuidar da tia Maria José, juntamente com a Palmira, sua filha, professora, que veio falecer primeiro que ela. Minha tia faleceu depois com 103 anos de idade. Então, relatando, hoje é um dia especial, hoje é o dia do aniversário do Forte Resmagos e também é aniversário da morte da minha tia Maria José. Ela morreu no dia 6 de janeiro de 1988. Essa aqui é essa magnífica senhora, tia Maria José, que eu tive o prazer imenso de conhecer, ir na casa dela, falar com ela. E ela já com a idade que tinha, morreu lúcida e conhecia os seus sobrinhos quando chegava lá. Ela era a tia legítima da minha mãe, irmã da minha avó, Maria Anunciada da Conceição, a mãe da minha mãe, e minha tia segunda. Então, nesse caso, eu sou na quinta geração da família portuguesa. Ela chegou aqui em 1837. Foi quando ela nasceu. Evidentemente já tinha os familiares dela, o pai dela, a mãe dela, os primeiros descendentes portugueses. Então essa aqui é minha magnífica tia Maria José. Essa aqui eu conheci. Como conheci a tia Joana. Mas a tia Joana eu não sabia. Fiquei sabendo anos depois, porque o meu pai conhecia um senhor chamado Arlindo, que sempre ia à feira de Ceará-Mirim, e seu Arlindo era da família, eu não lembro bem, ainda vou ainda atrás dessa história, era da família, a esposa dele, não sei se era a esposa dele, que era casada com ele, que era
parente da minha tia, ou se era o Arlindo. Eu ainda vou atrás dessa história, que ainda tem alguma coisa a ser contada, e aos pouquinhos eu vou tentar modular essa história passo a passo. Também vou atrás da história do meu pai, João Francisco da Silva, que é outra história também muito bonita, muito interessante, que eu já cataloguei alguma coisa, já procurei saber, mas vou atrás, passo a passo, dessa história bonita, maravilhosa e magnífica. E contando também um pouquinho os retratos da vida de Vicente Francisco da Silva. Aqui tem esse álbum aqui, ele pertenceu à minha mãe. Aqui tem várias pessoas aqui da família. E agora está comigo aqui. Agora está comigo. Vamos repaginar aqui um pouquinho para ver o que acontece aqui. Aqui tem um pouquinho do quadro familiar. Tem até filho meu aí. Aí tem meu garoto, o Gabriel, também está aí. Minha mãe era assim, ela guardava aqui as fotografias de todo mundo. Estou repaginando a vida. Era assim. A minha mãe sempre foi assim. Mamãe era cheia de bordões. Olha aí, ó. Até eu apareço aí, ó. Quando eu fazia teatro de Jesus Cristo. Quadro familiar. Retrato da família. Aos pouquinhos eu vou contando essa história. Vamos virando a página. Vamos ver passo a passo. Dia 6 de janeiro de 2019. O Francis contando um pouquinho da história. Relatado em fotografias e relatos pessoais. História como ela é. A vida como a vida é. E aí, meus internautas, fica aqui um dos primeiros capítulos da vida, do cotidiano, do dia a dia, do Vicente Francisco, intitulado também no meu canal como Francesnal, porque a gente, quando entra na mídia e procura-se sempre um sobrenome, um nome artístico. Então, eu me intitulo também ainda como DJ Francis. Trabalhei muito tempo fazendo muita parte da minha vida. Eu cuidei dos meus garotos, dos meus meninos, da minha filha, a Gabriela Varela e o Gabriel Vicente, que levou o meu segundo nome. O seu segundo nome foi o meu primeiro nome. Eu vivi na improvisação eventos durante muito tempo. Foi esse meio de trabalho que eu criei para cuidar, estar próximo, lado a lado com meus filhos. Então, durante muito tempo eu cuidei deles, eu fui pai, eu fui mãe. Assumi a responsabilidade e tomei conta dos meus entes queridos, Gabriel Vicente e Gabriela Varela. Aos meus internautas, meus sinceros agradecimentos, essa data especial maravilhosa, que é o aniversário do Forte Reis Magos, um dos símbolos do nosso Rio Grande do Norte e da nossa capital natal, e também relatando o aniversário também de falecimento de uma das minhas tias nata, a tia Maria José. Em um dos bordões que eu sempre disse que minha mãe gostava de um bordão, mamãe era cheia de bordões. Falava assim, cara na cara, dizia o que achava que estava correto. Uma santa e magnífica e especial mulher, Terezinha Pereira da Silva. A maior bordonista que eu conheci em vida, sem contar os outros poetas, escritores, compositores, bordonistas do nosso país. Mas eu conheci minha mãe, estive com ela uma boa parte da minha vida. Uma boa parte. Se faz 7 anos que ela partiu, deixou uma saudade imensa, mas a vida continua. E a gente temos que dar continuidade e trelar na estrada da vida, passo a passo, dia após dia,
contando, falando e dizendo a sua história. Como eu estou usando um bordão muito magnífico, de um grupo musical Alphaville, Forever, para sempre. Porque a sequência da palavra para sempre é isso que eu estou falando agora. Essa minha mensagem vai ficar na linha do tempo, para sempre. Forever, em francês ademã, e em inglês, bye bye, so long.